do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos para mais um dia na presença do Senhor, consagre o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de todas as coisas. Bora para a palavra aqui em nome de Jesus, não é verdade? A palavra de Deus é o que nos fortalece, irmão. Olha só, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Presta bem atenção. O nosso caminho, a nossa vida está nas mãos de Deus. Diante de cada circunstância, cada situação, nós vamos ver e viver a direção de Deus, certo? Nós vamos ver a manifestação do Senhor, ver Deus agindo, ver as coisas acontecendo, né? Andar debaixo da direção de Deus, é isso que nos dá a vitória. Então, põe uma coisa na tua cabeça, o nosso caminho está na mão de Deus. Ah, Deus mandou o vento para esse lado, nós vamos seguir para esse lado. Deus mandou o vento para aquele lado, nós vamos para aquele lado, né? Lembra da nuvem? A nuvem ia para um lado, o povo ia para um lado, a nuvem ia para o outro, o povo ia para o outro. E assim nós vamos andar debaixo da direção do nosso Deus, em nome de Jesus, vendo a manifestação do Senhor diante de cada questão, diante de cada situação. É isso que vamos fazer em nome de Jesus e ficar na paz do Senhor. Agora presta bem atenção, em nome de Jesus. Então, foi conduzido Jesus, Mateus 4:1, pelo Espírito ao deserto. Presta atenção. Às vezes, nós vamos passar por situações que podem ser desafiadoras, mas debaixo da condução e da direção do Espírito Santo, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, irmão. Mas o que Deus vai me fazer aqui? Não tem nada aqui. Não tem nada, eu estou aqui nesse lugar e só deserto, as coisas acontecendo, querido, mas o Espírito Santo está conduzindo as coisas. Ó, aí continua aqui, para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Às vezes a gente vai para a situação para ser tentado, para ser provado, para que possa haver um treinamento da parte de Deus conosco, em nome de Jesus. Nós vamos cheio da graça de Deus, nós vamos cheio da presença de Deus e as coisas vão dar certo em nome de Jesus, porque Deus é conosco. O Senhor nos fortalece diante de cada situação. Agora presta bem atenção, um detalhezinho. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, mandas que estas pedras se tornem pães. Irmão, presta bem atenção. Hoje, qual que é a batalha? A batalha é na onde? É na nossa mente. Muitas vezes surgem situações, não surgem? Surgem ideias, surgem sugestões. Agora presta bem atenção, querido. Eu e você vamos vencer na força da palavra, na direção e o poder do Espírito Santo. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo tal coisa. O que nós vamos fazer em nome de Jesus? Querido, andar debaixo da direção de Deus, andar debaixo do cuidado de Deus em nome de Jesus. Ah, mas e como é que é isso? O cuidado de Deus e da direção de Jesus? Palavra, querido, palavra. Ó, surgiu lá uma questão, surgiu lá uma sugestão. Surgiu lá uma ideia, o que eu vou fazer? Surgiu a ideia, surgiu a sugestão, o que eu faço? O que você vai fazer? Ah, mas tal situação, querido, eu só vou fazer se eu tiver palavra. Se eu tiver a direção de Deus, ó, presta atenção. Primeiro, parte espiritual, Deus está guiando os nossos passos, não está? Está nos levando para onde Ele quer, está nos direcionando nos projetos, nas coisas que Ele tem para a nossa vida, certo? Então você já sabe que a direção vem de Deus, o nosso caminho está na mão de Deus. Aí,
surgiu lá uma tentação, uma provação. O que você precisa entender? Só vai, queridos, se tiver palavra, senão eu vou ficar. Será que pode fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Ah, mas tal situação é assim, tal condição é. Como é que Jesus fez? Ó, aí e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois você falou, irmão, chegou na hora da necessidade. Ou você acha que vai chegar uma situação, que a aprovação, dependendo da aprovação, nesse caso aqui, Jesus teve fome. Qual foi a sugestão do diabo? Transforma a pedra em pão. O que eu preciso entender? A situação chega sempre para contrariar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A sugestão é para contrariar o que Deus já projetou para nós. A sugestão é para atrapalhar o que Deus tem para nós. Então presta atenção, ó. E chega, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o diabo vai seguir aqui tentando, leva Jesus para o pináculo. Ó, se você prostrar me adorar, vou te dar tudo isso aqui. Aí Jesus responde na palavra de novo: se eu e você não tiver palavra para refutar, para combater as situações que surgem diante da nossa vida, querido, em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer com nós? A gente vai. Não, peraí. Mas fulano, ó, presta atenção. Palavra e o poder de Deus, certo? Olha só, já vamos chegar lá, já vamos chegar aqui no completo aqui do raciocínio. Olha só, surge situação, não surge? Aí o que eu preciso? O diabo, irmão, pode surgir. Na vida de qualquer um pode surgir uma tentação, pode surgir uma aprovação. Agora, ceder à tentação já é outra coisa. Jesus estava com fome, não estava? Era uma necessidade humana naquela ocasião que ele estava vivendo. E presta atenção, querido. Às vezes a ocasião é isso que eu estou vivendo, mas daqui a pouco vai passar e eu vou ver a honra de Deus, né? Ele foi servido pelos anjos no final. Agora, o que eu preciso entender? Aguenta firme. Como? Com palavra, com a unção de Deus. Deixa Deus guiar os seus passos. Olha só, em nome de Jesus. A situação, ela vai surgir na hora da necessidade. Qual é a necessidade? Às vezes a pessoa tem todo o dinheiro, tem um monte de dinheiro, tem um monte de coisa e tal, aquela coisa toda, não tem? Então ela não tem uma provação, ela pode não ter, mas ela está com a vida suprida, então não vai surgir uma situação, não faça tal coisa, porque ela pode ir lá e fazer. Agora, é o tempo de fazer? Peraí, será que é o tempo de tomar essa atitude? O que eu preciso entender? Ó, aguarda a direção do Espírito Santo, acompanhe as coisas na palavra, não, nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso transformar essa pedra em pão agora, não. Não, não é a hora de. Não, na hora que for transformar a água em vinho lá, eu vou usar o poder de Deus e vai manifestar e as coisas vão acontecer. O que eu preciso entender? Ó, medita na palavra, seja cheio da unção de Deus, para que eu e você possamos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Olha só, tão somente esforça e tem muito bom ânimo. Josué 1:7. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você está entendendo? O sucesso, o bom resultado vai vir através da direção de Deus. O que a gente leu outro dia? Ó, constrói a sua casa na rocha, que se vier a chuva não vai ter problema. Isso já faz parte de prosperidade. Por quê? Porque se eu construir na rocha, eu não vou perder o que Deus deu, o que Deus colocou na mão. Agora vamos lá, vamos concentrar aqui. O que nós precisamos entender? Ô Josué,
é o seguinte, eu não vou te dar outro mandamento, não. Você fica aí naquilo que o meu servo Moisés te ordenou, Deus endossou o que Moisés fez, a direção. Ó, medita aí para que seja cuidado de fazer. Irmão, não tem como, querido. Você não fala, você não vai comprar uma coisa, você não vai lá, você procura saber se aquilo presta, se aquilo não presta, e serve, se não serve. Querido, nós precisamos do nosso manual, da palavra de Deus, da direção do Senhor, em nome de Jesus. Olha só, espiritualmente, e Deus falando com Josué, ele vivendo algo espiritual ali, naquela situação, ele vivendo algo ali espiritual, algo extraordinário, que Deus estava falando com ele ali, mas Deus estava falando assim: guarda a palavra, que você vai ter sucesso no que você fazer. Se eu e você guardamos a palavra, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter resultado, as coisas acontecem. Deus quer nos abençoar e ele já deixou a direção, filho. Ó, medita dia e noite. Não adianta, mas eu não sabia. Querido, você não sabia, mas está escrito. Ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo fala assim, ó, pula daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para que te sustente. Irmão, o diabo veio com a palavra também. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus, se enche da palavra de Deus para que eu e você não caia na enganação que tem por aí e na enganação da nossa própria mente diante das questões e das situações. Olha só, agora vamos juntar aqui o poder de Deus com aquilo que Deus tem para nós. Ó, e palavra. E convidarás Jessé, 1 Samuel 16:3, depois pula para o 6 e o 7. Ó, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás quem eu te disser. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, aguarda a direção espiritual de Deus em nome de Jesus. Aguarda as coordenadas de Deus. O que ele falou? Ó, e convidará. Como é que você vai fazer? Você está com medo aí no versículo 1, Deus dá a direção para ele. E ele responde para Deus que fica com medo do Saul e tal. Aí Deus dá essa estratégia. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser, irmão, em nome de Jesus. Aguarda, querido, as coordenadas de Deus. Aguarda a direção do Senhor em nome de Jesus. Ah, mas tal situação é assim, tal situação é essa. Aguarda a direção de Deus de maneira espiritual. Olha só. O que eu preciso entender? Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai te dar direção, mas o que eu preciso juntar a palavra? Por que eu estou falando da palavra? Porque quando tem palavra, eu não vou sair fora. Às vezes, não, peraí, eu estou pensando tal coisa aqui, olha só. E sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ó, entrou Eliabe, é o Eliabe. Ó Deus, já sei, é o Eliabe. Irmão, em nome de Jesus, o que Deus falou? Unge-me a quem eu te disser. Eu vou te dar as coordenadas, mas eu quero, há tempo para todo propósito, por isso que está na palavra. Debaixo do céu, peraí. Deus falou que eu ia ungir quem ele me disser. Aí o que acontece? E sucedeu que, certamente, porém, está perante o Senhor ungido, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, eu preciso da palavra e preciso da voz de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, nos orientando. Por quê? Porque eu vou tomar decisão por aquilo que eu estou vendo. Cuidado com o que você está vendo. Às vezes não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, cuidado com o que você está vendo. Ah, Deus deu direção, Deus falou, segue as etapas,
as coordenadas que Deus falou em nome de Jesus. Ah, mas está acontecendo tal coisa, tal situação é assim, tal situação é assado, querido. Mas Deus vai dar as coordenadas. Samuel era um homem que ouvia, que escutava a voz de Deus desde pequenininho, já sabia como Deus falava, toda a situação. Aí eu e você estamos aqui, querido, aguarda a direção de Deus, não apavora não, traz a palavra de Deus para essa situação, porque medita na palavra, porque assim eu vou conseguir combater as coisas. Mas será que isso é da minha mente? Será que é a ideia do diabo? Confronta com a palavra, tá acompanhando a palavra? Tá indo contra a palavra de Deus? Pula fora em nome de Jesus, querido, pula fora do que você está fazendo, do que eu estou fazendo, em nome de Jesus. Agora tá acompanhando a palavra, vamos debaixo da direção de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Jesus, ô Pai, nós te pedimos, Deus, nos dá a direção aqui. O nosso caminho não é nosso, mas o nosso caminho é o do Senhor. O Senhor que guia os nossos passos, o Senhor que nos dá a direção. Opera de maneira poderosa, Senhor. Unge com a tua graça, unge com a tua presença e a tua misericórdia em nome de Jesus. Estende as tuas mãos com o teu poder, a tua unção, estende as tuas mãos com a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, vem operando, vem manifestando do teu reino, da tua justiça, em nome de Jesus. Nos guarda, Deus, abre a nossa mente cada vez mais para a tua palavra e para ouvir, Espírito Santo de Deus, a tua voz falando conosco, a tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.